Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E para que nós revestimos-nos do poder desta arma, esta armadura de Deus para destruir as fortalezas, temos que ter fé. Porque a fé é a maior arma que qualquer crente, aquele que crê, usufrui e reveste o seu coração da fé, do escudo da fé, para então enfrentar adversidades, viver dia a dia. O justo vive pela fé, viver o dia a dia e perseverando nisso até ao dia que o Senhor Jesus determinar que chegou o tempo de permanecer aqui na terra. A paz e graça do Senhor. Silvia, seja bem-vinda. E todos os outros, deixo aqui as boas-vindas. Nós então eu vou vos conduzir numa lição. Ela foi dada há pouquinho, por isso eu vou mesmo ser guiada pelo Espírito daquilo que Ele quer que eu ensine. Esta é uma lição de ensino para fortalecer a sua fé e para que você também faça um autoexame e pergunte que tipo de fé ou em que nível está a sua fé. Porque nós todos, de uma forma geral, dizemos: eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas, amados, a verdadeira fé é aquela que persevera. E a verdadeira fé é aquela que persevera em todas as circunstâncias. Não é numa, persevera porque está confortável, já venceu nesta área, está forte nesta área e crê. Não, a verdadeira fé que agrada a Deus, a fé do tipo de Deus, a fé salvífica, é aquela que persevera firme e forte, não se abala, e em todas as circunstâncias da vida, durante todo o tempo da peregrinação, esta fé, ela persevera, fica firme. Pode levar um abanão, mas ela não se abala. Pode levar um abanão, mas ela não duvida. Pode levar um abanão, mas ela não baixa as suas armas, porque a fé é a maior arma do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há determinação. Sem fé o homem perece. Sem fé nós ficamos sem alvos, nós não conseguimos ver além. Sem fé, amados, o homem pura e simplesmente não existe. Ele vai ser um ser dependente. Alguém que não tem fé para vencer o mundo, alguém que não tem fé para vencer as adversidades próprias de uma vida, alguém que não tem fé para ultrapassar circunstâncias adversas que aparecem, e alguém que não tem fé para crer em Deus, para crer no pecado, crer na autoridade, na soberania de Deus, crer nas autoridades instituídas por Deus. Amados, a fé não é só para aquilo que nos é agradável. A fé é inclusive para vencermos aquilo que nos é desagradável, porque é da vontade de Deus que todo homem se salva. E a nossa fé passa por provações, ela passa por testes. E Deus mesmo nos vai testar para nos pôr à prova, para ver se Ele nos galardoa. Ele tem prazer em nós, Ele quer nos galardoar, mas Ele também é um Deus que se gere pelos princípios de disciplina. Um crente que ama a Deus, ele também não pode ter tudo de bandeja, porque senão ele vai habituar-se a ter, é fácil, eu vou louvar a Deus, eu vou purificar-me, vou elogiar a Deus, vou dizer que Ele o ama e eu o amo, mas e já está acostumado, então que Deus abençoe, Deus vai abençoando. Mas há de chegar a um nível
que Deus, depois dele passar a este nível, que ele provou a Deus que o ama, Deus vai querer levá-lo além, além, porque Deus é um Deus de excelência, então ele vai nos levar a atingir a sua excelência, né? A paz e graça do nosso Senhor, você seja bem-vindo aqui mais uma vez, partilhe o link e a mensagem para todos aqueles que você crê que precisam de ouvir uma lição acerca de fé que persevera. É uma fé que enfrenta e vence todos os desafios, e é uma fé que não fica passiva, mas está sempre em ação, e é a partir desta fé que nós conseguimos vencer o mundo e vencer as circunstâncias adversas que aparecem. Todos nós temos problemas, uns mais do que os outros, mas ninguém tem problemas além daquilo que Deus não pode, Deus não dá a ninguém e não permite que alguém carregue um nível de sofrimento além do que aquilo que ele não pode suportar. Se é da vontade dele, quando o sofrimento é muito grande, ele vê que a pessoa já não aguenta, ele tem duas coisas: ou ele vem ajuda, ele vem colocar alguém para o ajudar, ou ele prefere às vezes levar para que não sofra mais. Então, ele não permite que nós suportemos um nível de sofrimento que causa a ele mesmo sofrimento, porque quando nós estamos alegres, ele está; quando nós estamos tristes, ele está; quando nós estamos enfermos, ele se move de íntima compaixão, e ele então vai medir o nível da nossa estrutura para ver a capacidade daquilo que nós podemos ou não suportar, e ao mesmo tempo ele está a trabalhar conosco. Nós podemos dar aqui o exemplo do Jó, né? O Jó foi até onde Deus quis que ele fosse. Quando chegou a altura que Deus viu que ele já não suportava, então Deus disse: não, chegou. Chegou, é o momento de levá-lo a um outro nível de ascensão, para abençoá-lo, para que ele então experimente um momento de refrigério, de cura e restauração. Restauração e restituição, porque Deus restituiu tudo aquilo que lhe foi roubado, não só a 30 nem a 60, mas a 100 vezes tanto. Por causa de quê? Da sua fé. Na tribulação, na doença, na enfermidade e na perda, amado. Ele perdeu tudo, dos filhos a todos os bens, até a sua integridade, o reconhecimento que ele tinha diante de todo o povo, de todo o arraial, tudo caiu de 100 a 0, e ele perdeu tudo, mas a fé do Jó permaneceu, perseverou nessas circunstâncias todas, nas circunstâncias mais difíceis, e ele então foi galardoado. Esse tipo de fé, amados, é a fé que agrada a Deus. Deus conhece a cada um de nós, Deus conhece a nossa estrutura, e ele não permite que ninguém leve além daquilo que a sua alma suporta, porque nosso corpo, o nosso corpo, amado, e tudo aquilo que nós temos é suportado pela nossa alma, que o Espírito que vivifica. Entenderam? Tudo que nós cremos que nós somos só o corpo. Não, amados, o nosso corpo é aquele que reveste a alma, e o Espírito sustenta os dois. O Senhor se remove o espírito, o corpo tomba, e a alma, se foi realmente cheia de fé, teve o alimento certo, que é a palavra, durante o tempo que ela peregrinou aqui, então ela vai para o seio do Abraão. E se não, se ela comeu capim, se ela comeu como Nabucodonosor, então ela vai para o inferno. Só há esses dois caminhos. Então, amados, eu vou ler exatamente aquilo que o Senhor me falou, e falou bem forte, amados. Eu tive que escrever para não tropeçar, porque senão eu teria que estudar essa lição muito bem para depois então passá-la. Mas como o Senhor quer que eu passe essa noite mesmo, então eu passei tudinho para que você receba tal qual ela veio a mim.
Amém? Seja bem-vindo, amados. Alguns eu conheço. Temos aqui o Paulo Baros, temos aqui a Silvia. Os outros irmãos eu não conheço. Você seja bem-vindo e prepara para receber o poder de Deus e fortalecer a tua fé, amados. Fortalecer a tua fé. Então eu vou começar por ler aquilo que me veio a mim esta noite. Fé que persevera em todas as circunstâncias e em todos nós. A fé que persevera é a fé que fortalece. E a fé que fortalece é aquela que confia no Senhor. Ela fortalece-se no Senhor, ela espera e descansa no Senhor. Ela é uma fé determinante. Ela não se abala, ela não vacila, mas ela pondera as circunstâncias como que ela vai se determinar e como é que ela vai se posicionar para então pôr a fé em ação para alcançar aquilo que o coração propôs a alcançar. Cada um sabe aquilo que propôs a alcançar. Se você tem um alvo, então escreva este alvo e posicione-se e determine-se a alcançá-lo. Mas não na tua força, amados, porque a força do homem tem limite. A sabedoria do homem tem limite. Mas todo aquele que espera no Senhor, aquele que busca, aquele que bate, aquele que pede e aquele que sabe honrar a Deus, né, com a sua fé, a fé salvífica, a fé que crê e persevera, então este será galardoado. O Senhor vai guiar para poder alcançar o alvo que ele propôs alcançar. Né? Deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Amados, nós muitos salvos que nós propomos a fazer e às vezes pomos em prática e temos vitórias aparentes. Mas estas vitórias que nós temos, elas não são duradouras porque elas não foram baseadas, não foram construídas, não foram implementadas numa fé que persevera. E quando aparecem os primeiros problemas, então esse tipo de fé ele se abala. Por quê? Porque foi construído de uma forma que, eu creio, a pessoa também fez, está a dar certo, esse também fez, está a dar certo, então é porque eu também eu vou fazer, vai dar certo. Amados, você sabe como é que a outra pessoa desenhou, como é que a outra pessoa dinamizou, quais são os métodos que ela usou e quais são os métodos métodos e os princípios que ela tem implementado para perseverar, para que o negócio ou para que o alvo que ela colocou seja um projeto, seja um alvo duradouro. Nós às vezes andamos pelas vistas, nós às vezes andamos pela vontade do homem. Por isso é que a nossa fé, todos dizem que têm fé, mas não é a fé salvífica, porque não é baseada naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Quando a nossa fé é baseada, quando tudo que nós fazemos é baseado na fé que vence o mundo ou na palavra de Deus, segundo Mateus 24, 7, 24, os dois alicerces, né? Aquele que ouve e pratica, Deus diz que eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua vida, a sua casa, o seu negócio, a sua família, a sua profissão na rocha, na palavra de Deus. E quando nós assim fazemos, nós temos a fé que vence o mundo. Por quê? Porque ela é uma fé que fortalece tudo aquilo que nós fazemos. Nós não fazemos sem consultar a Deus. Tudo que nós propomos a fazer, estabelecemos o alvo, nós não fazemos durante a caminhada, durante o processo, que nós temos esse plano posto em ação, nós não vacilamos, nós continuamos a confiar em Deus, a buscar, a orar, pedindo: Senhor, sustenta, Senhor, me guia, Senhor, dá sabedoria, Senhor, enche-me do Espírito Santo, Senhor, coloca a palavra certa na minha boca, Senhor, me ajuda aqui. Senhor, hoje o dia está assim, Senhor, hoje está fraco aqui, Senhor, me ajuda. Esse tipo de fé que persevera em tudo, para com todos, e a começar por nós mesmos, amados, é o tipo de fé que vence
mundo. É a fé que fortalece, porque persevera em todas as circunstâncias. Eu oro aqui para você, em nome de Jesus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para todos aqueles que estão a entrar, Senhor. Eu oro para que tu fortaleças a cada um. A mim também, Senhor, que estou aqui posicionada como canal de bênção, um vaso vazio de mim mesma, nas tuas mãos, Senhor, para que tu possas usar poderosamente. Eu clamo sangue Jesus sobre mim, toda a seta inflamada do maligno, todo o jugo do inferno, toda a operação do inimigo, todas as fortalezas que estão a se levantar contra mim neste momento, Senhor, sejam agora destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre mim, sobre você que está ali, todos aqueles que estão a entrar, Senhor, dá sabedoria, abre os olhos do entendimento, Senhor, em nome de Jesus, põe um coração cheio de fé, enche, Senhor, unge os ouvidos, Senhor, tu se há corações endurecidos, Senhor, em nome de Jesus eu peço, Pai Santo, para que tu amoleças o coração, tu és poderoso para transformar qualquer coração de pedra em coração de carne. Senhor, no nome de Jesus, foste tu que nos criaste, a tua imagem e semelhança, tu nos conheces, Senhor, nós sabemos que somos pequeninos diante de ti, mas se há aqui alguém, Senhor, que é altivo, que tem o espírito de altivez, Senhor, no nome de Jesus, vem nos curar, Senhor, vem nos encher de ti, vem nos encher do teu amor, Senhor, para que nós tenhamos um coração revestido do escudo da fé, para que nós cremos na palavra que é espírito e vida, que nos vivifica, que nos sustenta, que nos regenera, ressuscita e nos salva pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Santo Espírito, Deus poderoso, Deus, nós sem ti nada somos, Senhor. Vem cooperar comigo, Senhor, em toda a palavra, para que ela vá e prospere para tudo quanto enviar, que não saia sabedoria minha, que não saia, Senhor, nada que vem de mim, mas saia, Senhor, a tua vontade, saia, Senhor, o teu poder, a tua vontade de salvar todo o homem, Senhor, o teu amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que saia este amor pela tua palavra e o teu povo receba, Senhor, e seja liberto de todo espírito de incredulidade, seja liberto de todo espírito de dúvida, todo tipo de fé, Senhor, que se abala, quer atingir algo, mas está com medo de perder, de não conseguir, ou de ser privado ou de ser interceptado, Senhor, em nome de Jesus, vem fortalecer aqui os meus irmãos, vem ajudar a cada um, Senhor, nas suas fraquezas, como me ajudas a mim, Senhor, ajuda a todos nessa hora, Senhor, nós precisamos de ti, o mundo já jaz no maligno, nós vivemos tempos trabalhosos, eis que as trevas cobriram a terra e os povos, mas sobre eles, Senhor, e sobre mim, sobre nós, tu estás a resplandecer o teu rosto, vem resplandecer o teu rosto hoje sobre cada um de nós, Senhor, para abrir os olhos do nosso entendimento, arranca a cegueira espiritual, arranca o espírito do erro, toda a ignorância seja agora removida de nós, Senhor, todo o espírito de ira, de inveja, de ciúmes, de contenda, de separação, seja agora removido no meio de nós, que nós tenhamos todos agora, Senhor, perante ti, um coração sincero, Senhor, disposto a obedecer a tua palavra e a fazê-la, Senhor, e a receber, que o Espírito Santo, pelo poder dessa palavra, Senhor, lave, purifique e santifica cada um que se predispôs a entrar aqui para receber o poder de Deus nesta noite, e neste dia, novo dia, meia-noite e 2 minutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, diaconisa missionária Marlene, Deus abençoe, acorde a pastora Cristina, acorde também a outra diaconisa, para levantarem-se e brilhar e ouvir a palavra de fé para fortalecer. Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos. E como eu ia dizendo, a fé que persevera em todas as circunstâncias, ela é uma fé determinante a vencer, ela é uma fé ativa e salvítica. É a fé que salva, é a fé que salva, ela é fé que pondera, mas não vacila. Ela é fé que não argumenta, ela tem os princípios pelos quais ela opera, que são os princípios de Deus para vencer em todas as circunstâncias. Ele é esse tipo de fé espera no Senhor, trabalha no espírito de ansiedade. A fé salvítica, a fé que persevera, ela não é uma fé ansiosa. Em todas as circunstâncias, eu até gosto muito deste louvor. Eu não sei cantá-lo, mas eu sei que ela diz: acalma o meu coração,
acalma o meu coração. Se você sabe, canta e louve e fortaleça o teu coração. Nós temos que nos acalmar perante circunstâncias, amados. O mundo está acelerado, acelerado a caminho de Satanás, a caminho do inferno. São portas largas. Mateus 7, são portas largas. Largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. E o caminho que leva à salvação, amados, ele não anda segundo a nossa vontade, ele não anda acelerado segundo a nossa ansiedade, mas ele anda no tempo de Deus. A seu tempo, a seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo, ao tempo de Deus, amados, ele espera no Senhor, porque sabe que Deus proverá. A fé que persevera em todas as circunstâncias, ela trabalha, ela se disciplina. É uma fé disciplinada para aprender e a cultivar um espírito de fé que sabe esperar. Mesmo na tribulação, ela louva a Deus. Mesmo na angústia, ela louva a Deus e agradece. Obrigado ao Senhor, porque eu sei que mesmo debaixo do fogo, Senhor, tu estás comigo. Mesmo debaixo de fogo de perseguição ativa, amados, a fé que espera no Senhor, ela acalma, ela quieta o coração. Eu vou te dar um exemplo. A fé que persevera em todas as circunstâncias, até na tristeza, ele não se abate. Por que que eu te digo isso? Porque a experiência que eu tive com o Senhor em pleno altar, enquanto eu estava no período de 3 anos que fiquei no altar fechado ali como missionária a orar por tudo e por todos, segundo aquilo que o Senhor me mandou, chegou uma altura eu fiquei enfadada. Já tinham passado 3 anos e eu estava só a orar, louvar. Claro que fazia outras coisas, mas a minha missão ali, o Senhor estava a trabalhar comigo, a me treinar, eu estava no processo de treino. E quando a tribulação era tanta, os ataques eram tantos, não é? E, entanto, Deus me deu vitória. Ele me disse, ora com fervor. E eu então obedeci, temos que obedecer, e eu orei, e então ele me deu vitória. Mas eu estava tão exausta, queria dormir, mas ele não me deixava dormir, porque os ataques eram muitos, era fogo, amados. E ele então me disse, Ana Isabel, regozija-te no Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou cansada. Eu fiquei a murmurar. Mamãe, confesso que fiquei a murmurar. Anda, Ana Isabel, dança para mim. Eu disse, Senhor, dói-me tudo. Não tem motivo nenhum para dançar. De repente, amados, a ver como o nosso Senhor, Ele nos encoraja. Para nós não perdermos o ânimo na caminhada, na aflição, na tribulação, na angústia, na tristeza, no momento mais negro da nossa vida. A carne está a gritar, a mente está a gritar, o corpo todo está a gritar, tudo está a gritar. Ele está aqui. Ele está aqui. E qual o meu espanto, amado? Eu estava em pé deste lado, virei o púlpito para mim deste lado, estava a orar, tinha tudo ali. E eis que vejo no púlpito 2 pés a dançarem. Ana, vem, dança comigo. Eu fiquei, isso é Satanás? Sai no nome de Jesus. Depois eu disse, peraí, Satanás não vai dizer para eu dançar porque eu estou triste. Ele quer que eu morra. Então, estes pés são pés de anjos. E então eu lá dancei. E dancei. Amados, isto fortaleceu tanto a minha fé, porque, primeiro, eu perseverei, eu obedeci. A fé que persevera, ela obedece, ela ouve a voz do Espírito Santo. A ansiedade, aquele que tem uma fé que persevera, que confia, isso aniquila a ansiedade. Então, quando aniquilamos a ansiedade, o Espírito Santo trabalha conosco
para nos ensinar a ter disciplina, a nos acalmar e aprendemos então a esperar no tempo do Senhor. Não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias, mas o Espírito Santo vai trabalhar conosco para que nós então ganhemos esta virtude, este fruto do Espírito. Ele vai nos ensinar, ele vai nos levar a cultivar esta virtude para nós então termos fruto do Espírito de esperança. É fruto do Espírito de esperança. Então tem que ser cultivado, amados. E todos dizem que têm fé. Mas, amados, a nossa fé é provada, a nossa fé é testada no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento da pobreza, no momento da derrota, no momento da enfermidade, no momento de tudo. A nossa fé é provada, porque nós, o ser humano, falando de uma forma geral, temos mais garganta, temos mais lábio comprido. Nós falamos, não, temos muita teoria, temos muitos argumentos, muitas porfias, e Deus fica a nos ver. Ele está ali. Os olhos dele percorrem a terra. Ele diz, ai, meu Deus do céu, amados, eu imagino quanto nós aborrecemos a Deus, eu acredito também que Ele se ri muito conosco. Quando um pai tem filhos, os filhos estão a dar primeiros passos e de repente a gente quer dar-lhe comida, ele diz, não, que ele já sabe comer, que ele já não quer que a gente lhe dê a mão, ele já quer andar sozinho, pode cair, mas a gente diz, poxa, eu queria te dar a mão, mas agora você caiu, agora chora, crescimento. Então, conosco é mesmo assim, o pai, ele fica ali a nos ver, vai nos vendo, ele diz, esse meu filho, se ele soubesse o que eu tenho para ele, e se ele soubesse que ele está nu, que ele é nada, ele é um desgraçado. Se eu não for com ele, lhe pôr aqui uma mãozinha, pôr uma unçãozinha para ele vencer, se ele visse o que está bem à frente dele, ele se acalmava, ele se aquietava, ele seria manso e humilde e dizia, ai Senhor, me ajuda Senhor, eu sei que nada sou, sei que eu sou pequenino, eu sei que nada posso, mas Senhor, em Ti eu posso todas as coisas, fortalece-me Senhor, me ajuda Senhor, vem me dar sabedoria Senhor, vem me guiar pelas veredas águas tranquilas, faça-me Senhor andar pelos pastos verdejantes, vem me dar livramento de toda seta inflamada maligna, Senhor, em nome de Jesus, aniquila o poder de todo laço passarinheiro. Eis que eu vou sair por essa porta fora, Senhor. Eu tenho lá fora um Lamborghini, mas, Senhor, eu não sei o que o inimigo tem preparado. É uma fé que busca o Senhor, mas que reverencia a autoridade e o poder de Deus e aniquila a nossa sabedoria. Quando é a nossa fé, a fé que persevera em todas as circunstâncias, é aquela que honra a soberania de Deus. E quando nós honramos a soberania de Deus, nós aniquilamos o nosso poder. Nós vemos que nós somos nada. Por isso é que Jesus disse, aquele que não for como uma criança, não herdará o reino de Deus. Então eu vou te levar agora, amado, a fé que persevera, ela é testada, ela passa por provações, porque Deus, Ele tem prazer. Deus, se quiser nos abençoar, amados, Ele nos abençoa, Ele é um Deus rico. Se você for ler lá Apocalipse, as ruas são de ouro, são de pérolas preciosas. Deus, se quiser abençoar todo o seu servo, toda a sua alma, aquele criou, pois moradores da terra, ele abençoa, ele, assim como durante os incêndios, os bombeiros nos aviões e no helicópteros largam água para poder apagar o fogo. Deus poderia derramar da sua bênção, da unção lá de cima, amados, ele enchia a terra de reavivamento, ele abençoava, dinheiro caía, chovia. Mas por que ele não faz? Por que muitos dizem, se Deus existe, por que há tanta corrupção? Se Deus existe, por que há tanta desigualdade? Se Deus existe, por que há guerra? Por que há muitas mortes? Por que as crianças sofrem com fome? Por que esses governos que podem fazer não fazem ainda, abusam e roubam? Por que isto, aquilo? Amados, eu evangelizei tanto na rua e evangelizo, são coisas que eu ouço e eu vejo perante alguém que está completamente reduzido a pó, não tem fé em nada, não tem fé no seu Criador. E quando é assim, Deus não pode fazer nada. E isso, por que Deus não age, amado? Por que Deus não age?
porque Ele tem um propósito para tudo. É um. E em segundo lugar, Ele nos criou uns aos outros para sermos uma bênção uns para os outros. E em terceiro lugar, o mundo jaz no maligno. E aquele que quer vencer o mundo tem que buscar a Ele em primeiro lugar, tem que buscar a sua justiça para que tudo o resto seja acrescentado. Por isso aqui está escrito lá em Salmo, creio, 80 e poucos, creio, versículo 12, já não me lembro, já há muito tempo que não leio esse versículo, diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nesses finais de tempos, amados, o ser humano, mas nós nos extraviamos muito por causa de quê? Por causa do amor ao dinheiro, por causa da cobiça, a concupiscência da carne, o interesse próprio, amados, corrompeu muito a moral da mente humana e como consequência nós vemos tudo isso que está a acontecer. Mas no meio dessas multidões de iniquidades há justos. Há justos. E você que está aqui pode ser um deles, que Deus está a falar para que você atente bem e se posiciona. Porque a fé que persevera, ela também se posiciona para poder fazer a diferença, para também ser ajudado no tempo oportuno e posicionar para ajudar o outro. A fé que persevera, o Senhor, quando vê esse tipo de fé em nós, amado, Ele vai preparar um caminho, você prepara. Se você tem esse tipo de fé, que crê no Senhor, que persevera em todas as circunstâncias, não deixa que a tua fé abale. Se veio essa situação, ai Senhor, obrigado. Obrigada, eu vou te agradecer, eu vou regozijar-me, eu sei que eu estou triste, Senhor, mas o meu coração se eleva em ti, Pai Santo, eu sei que tu vais me ajudar, eu sei que tu abres um caminho onde não há, eu sei que tu fechas a porta de maldição, abre porta de bênção, tu és o Deus que é o Deus de providência, eu creio. Então, eu vou te levar aqui a João 1. Vamos lá ver, amados, em João 1. Em João 1, o que é que diz? No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus Cristo, certo? Hi, Darlene, seja bem-vindo. Ele é bem-vinda, missionária. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. Amados, a luz, Jesus Cristo, ele resplandece nas trevas, e as trevas não o reconhecem. No princípio, quando ele veio, assim aconteceu. O povo pela qual ele veio, o povo judeu, o povo hebreu, o rejeitou, não o receberam. Mas, no versículo 12, veja lá, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Agora o Senhor está a pôr a tua fé, está a testar a sua fé. Você crê no Senhor? Se você crê no Senhor, eu quero te perguntar, há quanto tempo você crê no Senhor? Que tipo de fé é a tua? Temos que fazer perguntas a nós, amados. Temos que argumentar conosco, não é com os outros. É conosco, primeiramente. Nós, quando estamos diante de uma situação em que nós estamos a ver que nós não estamos a crescer, a nossa vida parou, a tendência que o inimigo tem é de nos levar à procura de bode expiatório. Quem é o culpado de eu estar nessa situação? Não, olha primeiramente para você. É o que eu faço comigo. Isso está a acontecer assim, assim, assim.
Eu tenho o Senhor. A palavra do Senhor diz. O que é que eu tenho feito? Amados, se é a altura que eu estou dedicada mais em agir e estou a meditar menos, diz, é por isso que eu estou assim um bocadinho cansadinha. Eu tenho meditado menos. Eu tenho que meditar mais. Meditar mais, amado, não é só uma página de Bíblia. Para mim. Para mim, cada um tem a sua medida de fé, cada um faz conforme que, mas quanto mais nós meditarmos na palavra, quanto mais nós lermos, e não é ler, é meditar. Ler, todos nós lemos, mas meditar vai exigir de nós atenção, vai exigir de nós disciplina para nós não só lermos, mas para aprendermos, retermos a palavra e fazermos uso dela, para pôr ela em ação. A palavra de Deus para nós, para fortalecermos e crescermos na fé, nós precisamos de meditar nela. Meditar leva tempo, me exige dedicação, exige de nós reverência ao Espírito Santo, exige de nós amor pela palavra, exige de nós o amor pela rude cruz, é uma gratidão. E também exige de nós responsabilidade para que nós entendamos que se nós não meditarmos, nós vamos ficar vazios da palavra. Se nós não meditarmos, nós vamos ficar vazios da palavra e estar vazio da palavra, isso enfraquece a nossa fé. A nossa fé vai ser uma fé que abala-se. A nossa fé vai ser uma fé que vacila em certas circunstâncias. Temos fé para uma coisa, mas para outra, até mesmo para ir à igreja e sentar, ouvir a palavra do pregador, nós não temos fé, porque hoje, eu estou muito cansada, eu só tenho hoje esse dia, não, eu vou ficar em casa, eu vou limpar a casa, porque... Mas se você tiver a fé, porque medita, a fé que persevera e te fortalece, você vai raciocinar. Não, hoje é meu dia de folga. Ir à reunião demora para ir 2 horas. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo o resto será acrescentado. É só duas horas. Eu vou honrar a Deus nessas 2 horas. Deus vai me fortalecer e Ele vai capacitar-me. Ele vai me dar a estratégia de uma dinâmica. Eu vou conseguir organizar todas as minhas coisas que eu acredito que se não for, não vai dar certo. Amado, só nisto você dinamizou o teu dia, começando por buscar a Deus. E esse tipo de fé é o tipo de fé que vence o mundo. Esse tipo de fé é a fé que põe Deus em primeiro lugar. E todos aqueles que têm fé que põem Deus em primeiro lugar, esse vai perseverar. Por que ele vai perseverar? Porque pela honra que ele dá a Deus em buscar a Deus em primeiro lugar para tudo, Deus o vai honrar também. E ele então vai vendo a glória de Deus. E é na experiência da glória de Deus que nós vemos que está a honra de Deus para conosco. Honra-me a mim e eu te honrarei. É nessa experiência com Deus que vai fortalecendo a nossa fé e a nossa fé vai crescendo. E quanto mais ela crescer, quanto mais experiência com Deus temos, quanto mais glória de Deus nós vemos na nossa vida, nós vamos estar motivados. E essa motivação empurra a nossa determinação e nós estaremos sempre prontos a buscar onde Jesus está, nós estamos. Nós não vamos pôr nada mais à frente dele, porque nós sabemos que ele honra aquele que o honra. Amém, amados? Então, nós temos que fazer as perguntas. No princípio, no princípio, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele veio, com ele é luz, resplandeceu nas trevas, no mundo, mas as trevas não reconheceram. Será que eu ainda estou nas trevas? Porque eu não consigo ver Jesus em todas as circunstâncias da minha vida, mesmo em mais pequenininhas. Eu não tenho fé para poder ajudar o meu próximo. E a todo tempo eu sei que o primeiro mandamento é provado quando eu pago o preço do segundo mandamento.
Sem o segundo mandamento, amado, nós não conseguimos provar o primeiro. A nossa fé é nula. Automaticamente. A nossa fé, se nós não honrarmos o nosso próximo, se nós não perdoarmos, se nós não ajudarmos, se nós não suportarmos, se nós não tolerarmos, se nós não edificarmos, ou seja, da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca para o nosso próximo, se não for para edificação, mas é para matar, porque a boca também mata, a morte e a vida está no poder da nossa língua, todo aquele que ama comerá do seu fruto, aquele que tem um coração perverso, um coração invejoso, dobre, amados, da boca dele não vai sair nada que edifica, é só o que mata, é maldição. Então, aquele que não tem o tipo de fé para perdoar, para suportar e para conviver com o seu próximo, tolerando, independentemente de quem ele seja, ele não paga o preço do primeiro mandamento, nunca vai honrar a Deus. Ele pode fazer tudo para honrar a Deus. Ele pode nem que ele viva na igreja. Ele é um missionário, dorme lá, come lá, tudo lá e serve a Deus, dedicou a sua vida a Deus. Mas se não honra o seu próximo, não tem segundo mandamento. O que diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 40, creio eu. Jesus Cristo diz que o primeiro e segundo mandamento é a lei de todos os profetas. É a lei de Deus e de todos os profetas que vieram antes dele, que as leis que Deus deu, que eles profetizaram pela boca, é de Deus, não é palavra deles, é de Deus. E por ter sido falado por eles, ele disse de Deus e pelos profetas. Então, e depois Jesus Cristo mesmo disse, se a nossa fé não ultrapassar a dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Então, você está a ver o que é a fé para perseverar em todas as circunstâncias? Em todas, amado. Não é só naquilo que nos convém, mas é até também naquilo que não nos convém, que nós aparentemente por estarmos aborrecidos, não, ai, o meu coração está. Amados, eu dei aqui o exemplo de uma pessoa em que eu senti repulsa, senti mesmo a vomitar, não é? E uma raiva que me embrulhou mesmo o estômago, me senti muito mal. E então comecei a orar, para que o Senhor me tirasse esse sentimento, porque eu acreditei que não era de Deus, porque eu nunca tinha sentido nada assim, amados. Mas santo, expulso o nome de Jesus. Eu nunca tinha sentido nada assim, e então eu fiquei muito mal disposta com esse tipo de sentimento. E então orei a Deus, orei, Senhor, Senhor, remove esse sentimento, porque não importa aquilo que as pessoas nos façam, nós temos que ter a capacidade, o espírito de moderação, o espírito de fortaleza, o espírito de amor para perdoar o nosso próximo. Senhor, eu nunca senti nada assim, Senhor, não me remove. O Senhor então vem em meu socorro. O Senhor me disse, Ana Isabel, o sentimento que tu tens não vem de ti, vem de mim. Eu vomitei esta criatura. E então esta palavra levou-me a Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Então, e por que Deus vomitou esta criatura? Porque Deus disse, ela afronta as minhas autoridades. Porque afronta a autoridade de Deus investida na mãe e afronta a autoridade de Deus investida em mim. Desafia a autoridade. Porque acha que sabe tudo, que sabe mais, que sabe melhor, mas está morta. Está lá, se você for ler a igreja de Laodiceia, está lá. Né? Amados, eu oro para que nenhum de nós sejamos vomitados por Deus, porque Deus me deu como apóstola, Ele me deu essa experiência para que eu estivesse em condições de te ensinar e te advertir. Nunca sinta mágoa de ninguém e não deixa que a tua mágoa transforme em ódio, porque a mágoa transforma em ódio quando ela passa da mágoa para a angústia.
E na angústia é uma mágoa que vai recontando, ou seja, vai se lembrando e vai revivendo e vai remoendo, vai falando, mas falando com mágoa, não se liberta. E enquanto ela não se liberta, ela está a fazer mal a ela mesma. Todo aquele que não liberta o perdão, ele fica amarrado, porque ele fica enfermo no coração e na alma, e isso passa para o corpo. Não dorme, é deprimente, é triste, é uma pessoa sempre mal amada, não tem amor para dar a ninguém, porque está enferma do coração e da alma, não é? Porque isso sai do coração e passa para a alma e fica lá uma mancha de pecado, porque aquele que não perdoa, peca contra o Senhor. É o pecado. Falta de perdão é um pecado. E esse sentimento que o Senhor me deu, amados, é para que eu tivesse experiência, para que para saber como explicar quando nós abominamos o coração do Senhor, que o Senhor diz que o Senhor vomita, é esse sentimento, é mesmo de vômito, amado. O estômago me embrulhou. E eu queria rever-me livre disso, porque eu disse, o Senhor, tira, não, o Senhor, não faça que eu cruze com essa pessoa, porque eu acredito que do jeito que essa pessoa é tão rebelde, é tão soberba e atrevida, é capaz de vir até aqui a minha casa para me tirar a satisfação. E o Senhor impede, Senhor, põe uma barreira, porque eu tenho certeza do jeito que eu estou a sentir, porque ela maltrata a sua mãe, e eu conheço a mãe, eu sei a fraqueza da mãe, eu sei a limitação, e ela que é filha deveria conhecer a mãe melhor do que eu conheço, mas Senhor, se essa criatura aparecer na minha frente para me tirar satisfação, Senhor, eu vou pecar. Senhor, tira da minha frente. E foi então que o Senhor veio em meu socorro. Amado, já viu? Essa é fé que persevera na aflição, porque eu estava em aflição. Eu busquei a Deus para me curar, para me libertar, para que eu não peque contra Ele. Porque quando nós não perdoamos alguém, não importa aquilo que ele tenha feito, nós primeiramente pecamos contra o Senhor. Quando nós fazemos o mal ao nosso próximo, nós pecamos primeiramente contra o Senhor. Quando nós não ajudamos o nosso próximo, nós negamos ao Senhor. Quando nós privamos alguém, enganamos alguém, nós privamos o Senhor, nós impedimos o Senhor, impedimos, não, operando Deus, quem impedirá? Nós tentamos impedir ao Senhor de cumprir o plano dele na pessoa. E Deus diz, ai daquele por quem o escândalo vier. O José, se nós lembrarmos bem a história de José, a maior parte das pessoas conhecem, o faraó lhe deu uma ordem. Tudo, eu te dou autorização para tocares em tudo, administrar tudo, mas na minha mulher não toques. E a mulher, o diabo foi mesmo a tentar a mulher para vir lhe roubar este lugar de destaque que o Senhor lhe colocou. Ela o perseguiu, mas ele disse, eu não vou pecar contra Deus a dormir com a mulher do meu patrão, porque foi exatamente ela que o patrão me disse não. E se eu fizer, eu vou pecar, não contra ele, mas eu vou pecar contra Deus. E ao pecar contra Deus, primeiramente pecamos contra Deus através do nosso irmão, porque nós infligimos uma injúria ao nosso irmão. E quando assim fazermos, amados, a fé é zero. A fé é zero. E a todo tempo nós estamos a vencer nas outras áreas. Vamos supor o José, ele, nesse caso, ele teria pecado contra o Deus, transgredindo a ordem do patrão, poderia ter dormido com a mulher às escondidas. E ele, entretanto, está ali, é um administrador, todo... E assim há muita gente assim, amados, está a pecar, entretanto é próspero no outro lado. Mas Deus está a ver, a seu tempo, tudo vai mudar para pior. Para pior, porque tudo que nós fazemos aqui, amados, é uma semente. É uma semente.
semente que acumula tesouros no céu e sementes que acumulam tesouro no inferno. Deus escreve livro da vida, sementes que acumulam tesouros no céu, produzem fruto do Espírito Santo, e no livro da morte, sementes que nós semeamos para o inferno, para nós irmos lá parar. Esses dois caminhos. Então nós temos que trabalhar na fé, amados, a fé salvífica, a fé que persevera em todas as circunstâncias, independentemente do tipo e do nível do sofrimento, ou de seja lá do que for, nós temos que perseverar, crendo que o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos sustentar, como Ele sustentou Jó, crendo que Ele é poderoso para poder fazer tudo, amados, a nosso favor, porque nós conhecemos a justiça dEle. Porque nós conhecemos a justiça dele. A fé que persevera em todas as circunstâncias é a fé que conhece a justiça de Deus. Amém, amados? Então, nós podemos ver aqui nisto a palavra, desde o início, Deus abriu um caminho e para que a palavra chegasse a nós. Você, se já recebeu a palavra, já recebeu Jesus, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, glórias a Deus. Mas pergunta a você, o que é que você está a fazer com a palavra? O que é que você está a fazer com a palavra que você tem recebido, que você tem comido, você tem vivenciado, você tem posto ela em prática, você tem tido vitória. A palavra te tem dado vitória, porque consoante a vitória que nós temos, amados, há dois tipos de vitória. O mundo está sempre à espera da vitória material. Mas, amados, eu vou te provar que a vitória, a maior vitória, é a espiritual. Eu vou te dizer, amados, naquilo já disseram 3 anos, é um exemplo que você pode também fazer um autoexame e isso pode enquadrar-se assim, porque nós, de uma forma geral, somos impacientes em certas circunstâncias, especialmente quando estamos em sofrimento. A impaciência bate a porta, a inquietação, a ansiedade, dependendo do tipo de sofrimento que nós estamos, amados, se nós não formos alguém que busca Deus, que tem Deus para agarrarmos, amados, muita gente, por isso é que há muitos suicídios. Há pessoas que só pelo fato de estar debaixo de uma opressão, de um patrão, e não tem força para poder sair. Quantas pessoas que eu sei nesse estado cometeram suicídio? Isso é que é falta de fé. A falta de fé nos tira da vontade de Deus. A falta de fé nos leva a um nível, amado, que nós sentimos menosprezados, nós sentimos sem valor. Por isso é que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Só Ele conhece aquilo que vai na nossa alma, e só Ele é poderoso para ver aquilo que os olhos do homem não veem. Você pode estar dentro de uma casa com o marido achar que você está bem, a mulher também achar que o marido está bem, mas quantos maridos se suicidaram e a mulher dizer, mas eu não sabia que ele estava assim. Quantas mulheres se suicidaram, mas eu não sabia que mulher estava assim. Olha a Ana, lá a primeira de Samuel, o Elcana acreditava que a Ana era feliz, porque ele dava a Ana as primícias de tudo, que ele tinha o melhor, com relação a Penina, que tinha filhos. A Ana não tinha filhos, mas a Ana não se sentia realizada, a Ana não se sentia feliz, porque a Penina afrontava ela, porque ela era estéril. Então, o que é que o Elcana disse? O Elcana disse, mas eu te amo, tu és preciosa para mim, eu te dou tudo, então o meu amor não te basta. Mas a Ana estava numa angústia de morte. Mas já viu o poder de ter a palavra, amado? O que é que a Ana fez? Refugiou no Senhor. Buscou, pediu, bateu, rasgou as vestes, rasgou o coração, fez promessas. Ela foi além
fez promessas, Senhor, se o Senhor me abrir o ventre e me galardoar com esse filho, eu vou consagrar esse filho aos pés da cruz. E quando o Senhor fez, ela cumpriu com a promessa dela. É isso que muitos de nós não cumprimos. Nós prometemos que vamos orar ao Senhor, nós prometemos que vamos servir ao Senhor e nós não fazemos. Servimos mais aos homens do que servimos a Deus. Honramos mais aos homens com o nosso lábio, adornamos tudo. Ai, tu és lindo, ai, tu és isso, ai, tu és linda, tu és fofa, tu és quê? E a Deus, nenhum eu te amo, dizemos ao Senhor, nenhum ai, Senhor, te agradeço por tudo. Ai, Senhor, eu acordei esta manhã, muito obrigado. Nem isso fazemos em ingratidão, mas ela o fez consistentemente e honrou ao Senhor. Em contrapartida, o Senhor também a honrou de volta. Então, é para você ver que a fé, quando nós temos a palavra, nós temos que honrar a palavra. E nós temos que amar a palavra e colar na palavra. Mas muito de nós não tem valorizado a palavra. E dentro da congregação dos santos, muitos estão mortos. Agora você faz um autoexame a você. Você crê na palavra? Examina o tipo de fé que você tem. E faça uma pergunta. Eu sou disciplinado a buscar a palavra? A vivenciar a palavra? Será que eu estou mesmo revestido de toda a armadura de Deus? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, firme nas tribulações, nas perseguições, nas aflições, nas enfermidades, na dificuldade financeira, em tudo, amados, para ficar firme contra as tuas do diabo. Será? Será? Será que o teu coração está revestido do escudo da fé? Você está bem firme nas promessas da palavra? Porque é essa fé que nos reveste o coração do escudo da fé. E tendo o nosso coração revestido do escudo da fé, isto é uma armadura de Deus. Isso é o escudo da fé. E quando vêm as astutas ciladas do inimigo para fazer com que nossa fé abale, ela pode abanar um bocadinho, amado, porque Deus sabe que nós somos carnais. Mas no momento que algo vem para abanar-nos, nós temos que ser espirituais, amados. Nós temos que buscar o socorro de Deus. É a palavra que sai do bolso, sai do coração, sai das nossas entranhas, sai da nossa mente, sai pela boca, confessa, toma posse e usa também a palavra para revestir-se e para também investir contra o inimigo que se levantou com esse vendaval. A palavra torna-se para nós o escudo que nos reveste e a espada para aniquilar as fortalezas do inimigo. É por isso que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, na palavra. É ela que vai nos revestir de toda a armadura, amado. É ela que vai revestir a nossa mente do capacete da salvação. É a palavra. É ela que vai revestir o nosso corpo do colete da salvação. É a palavra. É ela que vai nos calçar os pés com o evangelho da paz. É a palavra, ter o nosso coração cheio da palavra, vivendo, perseverando e sendo consistente nisso. O Senhor nos vai ungir ele vai derramar do seu espírito e a palavra já não retém, ela não fica retida. Nós vamos dar a palavra. Isso é perseverar, crendo. Em todas as circunstâncias, faça um autoexame. Você está assim, porque aquele que crê, amado, tem que ver a glória de Deus. E a fé que vê a glória de Deus, primeiramente, ela vê a glória de Deus no mundo do espírito. E é aqui que eu vou concluir o testemunho que eu estava a contar acerca de mim. No meu desânimo de estar a esperar para ver a glória de Deus, porque tudo aquilo que eu estava a fazer, eu acreditei que já era tempo de o Senhor manifestar o trono. Então, o Senhor, como não estava a manifestar o trono que eu possa ver, então eu me enfadei. Então, sentei e estava a chorar.
Mas a chorar, mas a orar. A boca não pode calar, amados, porque o choro não traz vitória, mas o orar, mesmo que você, com as lágrimas você esteja com o teu rosto coberto de babas e ranhos, o Senhor te ouve, porque o Espírito Santo está aqui com você. E eu estava, ai, Senhor, ai, ai. Então, de repente, o Senhor sinto uma voz bem do meu lado, deste lado, amado. Uma voz imponente, linda, cheia de amor, mas cheia de autoridade. Ana Isabel, eu estou bem sentado, eu estou sentado bem ao teu lado. Todas as tuas orações foram ouvidas. Todas as tuas orações foram respondidas, porque foram todas achadas justas diante do Senhor. Mas agora, dá-me a oportunidade de fazer a minha parte. Dá para você entender o que eu estava a falhar aqui? O que não havia em mim? A paciência. Então, é o tipo de fé que vacilou e não perseverou no tempo de espera. Porque eu orei, eu obedeci ao Senhor. Ok, passaram 3 anos, mas eu tenho que questionar a mim mesma. Ok, e como o Senhor me ouve, eu poderia ter lhe perguntado, Senhor, quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui a orar? Estou tão cansada, estou tão enferma, Senhor, está tudo inchado, está tudo mal, está tudo assim, tudo o que, Senhor, me ajuda. Ele teria me explicado, mas eu parti logo para o negativo. O ser humano é assim, a carne é fraca. Ai, Senhor, babá, Senhor, quanto tempo mais eu vou ficar aqui? É só orar, 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 mas não vejo nada, o povo não vem, o que é isso, Senhor? Ele me apareceu e ele me disse. Então, o que eu vi aqui, a minha falha? É a perseverança na fé, crendo que fiel é o que prometeu. Ele me chamou, ele me está a treinar, ele me pediu para fazer essas coisas todas. Então, ele é que sabe o que está a fazer. E o que eu tenho que ter é fé nele. Assim é você, amado. Assim é você. Nós queremos tudo assim, do nosso jeito e tudo à pressa. Não, não. Tem que ser do jeito do Senhor, no tempo do Senhor. E depois desta mensagem, eu vou passar uma outra, amados, que é a nossa fé nos tira da vontade de Deus e nos posiciona onde Deus não quer. E muito de nós estamos no deserto, dentro do corpo de Cristo. Grandes servos do Senhor estão fora do propósito, estão fora da vontade, estão fora do rio da autoridade de Deus, por causa da falta de fé que persevera em todas as circunstâncias. E esse tipo de fé que vacila e que se abala e perde as bênçãos de Deus, perde as promessas de Deus, não experimenta a fidelidade de Deus, porque se ensoberbece, porque acha que conhece todas as escrituras. E às vezes o Senhor usa-se de um louco para nos abençoar. Às vezes o Senhor usa-se de coisas loucas mesmo, amados, para confundir todas as sábias. Este é um dos métodos de Deus. Deus tem os seus métodos que nós não conhecemos. Deus opera nos bastidores de formas misteriosas. Os pensamentos deles são muito altos, são muito extensos. Nós não temos discernimento. Por isso é que ele exige de nós humildade. Se aquele que não for como uma criança não vê a glória de Deus, não recebe bênçãos do Abraão, mesmo estando aqui, mesmo cuidando que honra a Deus. Há muitos que dão muito dinheiro, amados, para a casa de Deus, porque podem. Mas eu vou usar aqui esta viúva que deu tudo, aquela viúva no poço, que deu todo o sustento. Na pobreza dela, ela deu todo o sustento. Todos passaram dali da fonte, atiraram muito mais do que ela tirou. Muito mais. Mas ela só tinha aquilo. E ele,
o que Jesus estava sentado a olhar todos. Ali todos passam, atiram, mas ele viu que ela, antes de atirar, ela orou e depois atirou. Ele viu a intenção com que ela fez. Ele sondou os corações, esquadrinhou os rins. Ele é a palavra é espírito e vida. Ela é como espada de dois gumes, traspassa as nossas entranhas, discerne as intenções dos pensamentos e dos corações. E ele viu que a fé daquela viúva ultrapassou a fé de todos aqueles que deram. Por quê? Porque ela perseverou. Na pobreza dela, ela não olhou a quantidade que ela tinha. Ela olhou e confiou na providência, da grandeza, do poder de Deus, que é autossuficiente. Ele é provedor. Isto me basta. Eu vou dar. Amanhã eu sei que eu vou ter o que comer, porque ele tem sido fiel. Ele se manifesta todos os dias na minha vida. Eu estou viva, eu como todos os dias, eu estou de saúde, porque ele me sustenta. Então, eu não importo, todos estão a dar, eu tenho essa moeda, Senhor, eu consagro essa moeda a ti. É todo o meu sustento, é tudo que tenho, mas eu sei que tu és Pai. O Pai que ama em todas as circunstâncias. Eu sei que tu és Pai que cuida. Eu sei que tu és o Pai que abençoa e galardoa todos aqueles que creem e confiam em ti. Então eu confio em ti, Senhor. Toma, Senhor, com todo o meu amor. Já viu, amados? E quantas pessoas que dão tudo, muita coisa, e acabam sem nada. Quantas pessoas que abençoam a igreja, vendem carro, vendem tudo, dão tudo, e ainda acabam na miséria. Sabe por quê? A igreja que pediu é corrupta. É cobiçoso de torpe ganância. Mas se você decidiu a dar, você não vai dar para o homem que está a pregar. Senhor, eu vou dar nesta igreja, porque eu sei que a tua palavra é fiel. Eu sei que aquilo que eu leio, a experiência que eu tenho contigo, vivencio, é real, é fiel, é viva. Mas eu oro, Senhor, para que esse teu servo, se ele é mesmo teu servo, só tu sabes. Eu não aponto o dedo, eu não murmuro, Senhor, porque eu quero que o meu canal de comunicação contigo seja limpo e flua a bênção para cima, Senhor, que tu recebas o meu louvor, que tu recebas a minha oração, que tu recebas as minhas ofertas, Senhor, em cheiro suave. E que flua a bênção de cima para mim, que eu seja abençoada, que eu seja protegida, que eu seja liberta, que eu tenha sempre livramento. Cada vez que eu saio a entrar, a sair, em todo lugar onde o meu pé pisar, o Senhor cuide de mim. Eu vou, Senhor, abençoar a tua casa, que eu sei que tu olhas para aquele que dá com alegria. E, Senhor, meu coração se alegra em ti, porque tu és fiel. Mas, Senhor, toca no coração desse teu servo, para que ele dê aos pobres, para que ele abençoe as viúvas, para que ele abençoe os pobres, para que ele saia à rua, não só pregue a palavra, mas que ponha fé em ação, a fé que persevera, e abençoe os pobres quando ele sair à rua. Senhor, que esse dinheiro vá e prospere para tudo quanto tu queres que ele vá. Isso é fé que persevera, amado. Agora, se você não milita, boa milícia, em todas as áreas, você vai falhar. E até mesmo como crente de longa data, vai fracassar. Por isso é que muitos crentes, mesmo dentro da igreja, estão mortos. Mas o Senhor está a vir em socorro de todos, amados. Mas cabe a você dar o passo de fé, em buscar, em cultivar, em disciplinar-te. Um crente tem que ter disciplina no ministério. Disciplina a servir a Deus. Pelo fato de você não servir a Deus na liderança de uma congregação dos santos, não quer dizer que você não é servo de Deus. Servo de Deus é todo aquele que congrega.
A partir do momento que você congrega, você é servo. Então, como servo, você tem que conhecer a disciplina no ministério para militar as boas milícias, combater o bom combate da fé, guardar o coração, guardar a fé e trocá-la quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar para ti ou para mim, pode não ser no dia que soar para todo mundo ao mesmo tempo. Quando a primeira trombeta que soa é quando o Senhor determinou, agora vais descansar. Então nós temos que preparar para subir, amados. A fé que persevera, ela prepara para subir, ela prepara para o encontro real com o Senhor, o verdadeiro, aquele que vai bater cara a cara. A tua fé tem que ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, amados. A fé dos escribas e fariseus morreu com Moisés. O Moisés foi. Aquilo que Deus escreveu, eles limitaram-se àquilo. E Jesus, que é filho de Deus, quando veio aparecer-lhes, eles continuaram no Moisés. Eles não creram no Messias. Então a nossa fé não pode ser uma fé passiva, que acredita só numas coisas, como eles acreditaram no Moisés, no mover de Deus pelo Moisés, pelo profeta e apóstolo Moisés. E quando é necessário que Deus te apareça de uma outra forma, você não crê. Deus apareceu dessa forma pelo Filho. A palavra se manifestou em carne, como servo. E você não crê? No princípio era o verbo. No princípio o verbo estava com Deus. No princípio o verbo era Deus. Manifestou-se pelos primeiros homens a partir do Moisés. Claro que não Noé e por aí fora, mas aqueles grandes feitos foi a partir do Moisés, no povo que clamou no deserto. Deus ouviu, preparou um caminho e enviou o Moisés. E todos os outros profetas que vieram a seguir, no princípio era verbo. Quando Deus criou o céu, a terra, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Criou todas as coisas. A minha, tia, a sua imagem e semelhança. Pergunta a você, você crê? Se você crê, o que é que você está a fazer para se encher da palavra? Daquele que era, que é e que há de vir, porque ele virá, amados. Ele virá em glória, majestade, força e poder. O que é que você está a fazer? Pergunta a você. Interage com você, interage com a palavra. Não seja passivo quando está a ouvir a pregação. Não é só uma pregação, amado. É ministrar a palavra. Ela é pregada. Quando pregamos, acabou. Mas eu estou aqui a ensinar, eu estou a ministrar a você o espírito de fé. Um tipo de fé para que você vença em todas as áreas e reconheça Deus nos seus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o quando Ele aparece. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes não reconheceram Deus no Filho. Não reconheceram o Pai, o Criador, no Filho. Então, a nossa fé não pode ser igual a deles. Tem que ultrapassar, tem que crer na palavra que veio em carne. E ele não ficou por ali. Ele foi além. Ele incumbiu os discípulos para que continuassem a pregar a palavra, a pregar ele, anunciar a vida, anunciar a verdade. E os discípulos não pararam. Debaixo de muita perseguição, de afronta, de morte, naqueles tempos o evangelho era pregado à força, amado. Era pregado à força porque a perseguição era feroz, de morte, guilhotina, à torta e à direita. Eram perseguidos o apóstolo, né? o antigo, o Saulo. Ele era um dos que perseguiu e matou, prendeu muitos crentes. O Estevão foi apedrejado até a morte diante do Saulo, que era uma autoridade romana, que podia ter parado o povo. E vamos ver qual é a fé do Estevão. Ele estava a ser apedrejado de morte, mas ele disse, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E sabe o que é que isso garantiu ao Estevão? Abriu as janelas do céu. Ele olha para cima, ele vê o Pai e o Filho
a olharem para Ele. Já viu o que é que persevera em todas as circunstâncias faz, amado? Ela abre as janelas do céu. O Senhor resplandece o seu rosto sobre você e te fortalece em todas as circunstâncias. Não importa a tua situação, não importa a tua enfermidade, não importa a perseguição do tipo que é, amado, aquilo que você está a vivenciar. Se você crê na palavra, se você vivencia a palavra, se você faz, pratica a palavra, essa fé que está a fazer com que tu perseveres, é ela que te vai galardoar, é ela que te vai fortalecer, é ela que vai renovar, é ela que vai te revivificar. E ao fazer isso, ela está a levar nas asas do Espírito. Porque o Senhor, quando nós não podemos, Ele vem, nos segura, nos carrega ao colo. Amado, vivencia e aprenda a deleitar-se na palavra. Porque é da palavra que sai vitória, amados. É da palavra que sai a vitória. É da palavra que nos tira das trevas. E você pergunta a você mesmo se você não tem feito nada, amados. A palavra tem que levar-te ao novo nascimento. Se você não tem feito nada para caminhar nesta direção do novo nascimento da água e do Espírito, João 3, então você ainda está nas trevas. Porque nós só saímos verdadeiramente das trevas quando nós nascemos da água e do Espírito Santo. Eu falo isso por experiência própria. Com a palavra. Só quando nós nascemos verdadeiramente, genuinamente da água e do Espírito é que nós temos a verdadeira revelação da palavra. Nós vemos que crescemos a nível espiritual. Isso se vê da forma como nós pensamos. Nós somos mais dinâmicos a praticar a palavra. E isso prova que houve mudança de sentimento. Nós vemos pelas nossas atitudes. Aqueles que veem glorificam o nome do Senhor, mas não sabem que no mundo do Espírito se deu a ribalta. E era isso que eu estava a falar com você acerca do testemunho. Quando o Senhor me disse, Ana Isabel, as tuas orações foram ouvidas, elas foram respondidas, porque foram todas achadas justas diante de Deus. Eu atingi a ribalta espiritual, frutos do Espírito Santo, tesouros acumulados no céu. Tesouros acumulados no céu. Muitos querem ver frutos da carne. Amados, antes que ela venha para a carne, para que todos venham, se materializem, ela primeiro se dá no céu. Enquanto não se dá no céu, amados, se você vê, nós vemos muitos frutos, estão à vistas, materiais, são frutos do homem, amado. E quando vem fruto do homem, ele é acelerado. É acelerado, é do tempo do homem. Mas o verdadeiro fruto do Espírito Santo é aquele que começa pelo arrependimento do pecado. E o arrependimento dos pecados endireita as nossas veredas. E quando nós endireitamos as nossas veredas, nós negamos o pecado, nós não voltamos ao vômito, nós não voltamos para esse pecado. Nós ultrapassamos, fechamos esta página, viramos, contamos outra história. Fechamos a página do passado. Não importa quão negro tenha sido o nosso passado, mas nós viramos a página, começamos a escrever um novo livro com Jesus Cristo. Uma nova criatura, a velha fechou, entramos na nova criatura. E quando nós produzimos, nós nos arrependemos, começamos a produzir frutos desse arrependimento. E frutos desse arrependimento é fruto do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo que os olhos carnais começam a ver
Se éramos prostitutos, deixamos de ser prostitutos. Se roubávamos, deixamos de roubar. Se porfiávamos, deixamos de porfiar. Se discutíamos muito, éramos rixosos, deixamos de ser rixosos. Se éramos soberbos, deixamos de ser. E esses olhos carnais veem, mas acima, antes que os olhos carnais vissem, os olhos de Deus, do Espírito, já viram. E escreveu no céu frutos do Espírito Santo, tesouros que acumularam lá no céu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E isso vai provar a Deus o teu amor por Ele. E se você perseverar, porque isso tudo é preciso de fé, amados. É fé que persevera. A fé que prossegue para o alvo. Novo nascimento. Vai trazer tribulação? Uhum. Vai chorar? Uhum. Vai gritar? Uhum. Vai estribuchar? O demônio vai estribuchar porque ele não quer te largar. O inferno ficou vazio, mas ele vem atrás para poder ver se recupera e povoa. Mas você persevera na perseguição, na aflição. A espada, amado, seta vem de todo lado, a começar pela tua casa. Mas você persevera a buscar, a bater, a purificar, a santificar, a temer ao Senhor, a deixar que o Senhor te molde, para que você aprenda a ter disciplina, a operar no espírito de moderação, no espírito de fortaleza, no espírito do amor de Deus, que clama, Abba, Pai. Aleluia! Você está em ascensão. Você está a subir de nível com o Senhor. E o Senhor está a se agradar da tua alma. Porque a tua alma é uma semente que ele semeou semente de trigo e você está a dar lugar, você está a produzir frutos de arrependimento das obras mortas, você está a produzir frutos de justiça dele, você está a acumular tesouro no céu, a semente então morre. O apóstolo João diz, se a semente não morrer para si, jamais produzirá frutos. Então a semente morre. Quando a semente morre, amado, ela vai entrar num processo de hibernação. Um processo de hibernação é que é descanso. E esse descanso, quando a semente entra, nós sentimos exaustão. E Deus nos dá o refrigério. Amado, estou falando daquilo que eu passei. E este é o processo do novo nascimento. É lindo, mas dói. Santificação dói. Salvação dói. Mas temos que pagar o preço da salvação, porque aquele que não paga o preço da salvação não verá o reino de Deus, não tomará o mundo do Espírito, amados. Quando João Batista diz, como é que se diz, o reino de Deus é tomado à força, é isso, amados. Tudo isso que eu estou a explicar é para tomar no reino de Deus a força, é fazer tudo isso, é cultivar uma fé, para desenvolver uma fé do tipo de Deus, que vence adversidades que venham com toda força para nos aniquilar e nos levar de volta para o Egito, para o deserto, para a escravidão do império satânico, para o inferno. Então você não quer isso. Então você tem que perseverar. Em todas as circunstâncias, não importa qual for, Jesus está aqui conosco, Ele está conosco em todas as circunstâncias. Quando a nossa semente entra em hibernação, por causa da perseguição, por causa do esforço e sacrifício da carne, nós estamos a matar a carne, estamos a matar o eu. Há uma morte do eu, amados, a morte do eu é o nascimento em Cristo. A morte do eu é a ressurreição com Cristo. É aqui que se dá a ressurreição dos mortos, amados. Nós recebemos a semente da salvação e vida eterna, entrou a semente. Então a semente tem o seu tempo certo, tem o processo. Então temos que passar pelo processo. Vai doer, mas vai curar e vai salvar. Se você crer, perseverar até o fim, em todas as circunstâncias que vão acontecer, você vai salvar, você verá a glória de Deus. Então, amados, quando você produz esse fruto do Espírito, acumulou tesouro no céu, Deus te dá um descanso. A semente entra em hibernação e você sente mesmo um refrigério. Deus abençoa. Neste nível, amado, Deus abençoa. Você vai ver a bênção de Deus, aquilo que você até nem pede a Deus, você vai ver as portas abrir. Isso quer dizer o rosto dele, do Senhor. O rosto do Senhor se resplandece sobre você. Em nome de Jesus, amado, eu oro para que você entenda bem essa mensagem.
Senhor Santo Espírito, coopera aqui com os meus irmãos, todos aqueles que estão a entrar, Senhor. Eu oro para que toda a cegueira espiritual caia por terra. Eu oro, Senhor, para que todos entendam o poder desta palavra, desta ministração e aprendam, Senhor, e retenham na tábua do seu coração. Seu Santo Espírito, trabalhe em cada um deles, Senhor. Vem dar crescimento a toda essa palavra, Senhor, para que se faça luz e essa palavra não caia no saco furado, mas ela produza frutos, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você sai da hibernação, a fé cresceu, porque ele levou até um nível acima. Então, quando nós estamos em ascensão, ele vai nos dar um nível de fé, é um nível da unção para resistirmos nesse nível, porque quando mais alto com Jesus nós subirmos, o inferno também vai enviar demônios desse nível para lidar conosco. Então, ele vai derramar uma unção maior sobre nós e vamos sentir mais fortes, vamos ter mais capacidade e começamos a manejar bem a palavra de Deus. Porque é o nível que ele abre-nos mais os olhos da mente, para que nós entendamos melhor a palavra. Então, começa a ver os frutos. É nessa altura que os pastores, os líderes da congregação começam a puxar para poder servir, para poder pregar, porque vê o crescimento, mas esse é um crescimento ainda que não é para pôr numa posição que ele não possa depois suportar. Por isso é que muito corpo de Cristo está enfermo, porque assim que o líder vê que este está a produzir este fruto, está a aprender a palavra depressa, põe-lhe já como pastor, põe-lhe já para tomar conta de um departamento e a todo tempo Deus ainda não aprovou, porque está no processo. Cada nível é um nível de unção e vem com inferno atrás. Então é preciso estarmos bem firmes e ter os olhos da mente. O líder da congregação tem que ter os olhos da mente abertos para supervisionar e ajudar e acompanhar este servo e cooperando com o Espírito Santo para que ele tenha o crescimento adequado e ser então colocado no lugar que Deus tem para ele no tempo certo, porque toda posição, a ascensão vem com responsabilidade, a ascensão vem com carga espiritual. Então, quando ele vê que nós atingimos um nível que ele acha que pode nos batizar com o Espírito Santo, então é aí que nós nascemos da água e do Espírito. A semente cresceu e brota e dá frutos. Então, nesta altura, amados, ninguém mais te para. Quando você nasce da água, verdadeiramente, genuinamente, a palavra te é viva, ela é mais clara, e você começa a vivenciar o evangelho de uma outra forma. O amor por Jesus Cristo, o amor pela rude cruz, ela cresce de uma tal forma, amados, é lindo. Você só começa a dizer: ai, Senhor, te amo, Senhor, como tu não há. Por ti minha mansa, ai, meu Deus, irei limpar o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. E o novo nascimento traz algo que leva-nos à salvação e ajuda-nos a perseverar na fé. Na fé que persevera, traz temor. Amados, todo crente que desenvolve temor a Deus, ele vai se salvar. E no corpo de Cristo, é um elemento que está a faltar. É uma virtude do fruto do Espírito Santo que está a faltar. E isto por quê? Porque são muitos que não nasceram verdadeiramente da água e do Espírito. Então, se você está aqui, que não vivencia, que não tem temor a Deus, não respeita a Deus, não tem um coração contrito quando peca, não tem a fé que põe em ação, a fé ativa, que se determina
a honrar a Deus e tem temor e sente-se muito mal quando peca. Se você não tem esse tipo de sentimento, você não tem temor a Deus. E se você não tem temor a Deus, amado, então você não tem a palavra. Você está vazio da palavra. E se você está vazio da palavra, então eu te aconselho a buscar a Deus, pedir ajuda e meditar. Sabe? Porque aqui em Romanos 15 está escrito no versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança, amados. É a esperança. A esperança é o fruto do Espírito da fé que persevera. E vai nos ajudar a esperar no Senhor. Em todas as circunstâncias, em qualquer circunstância. Amados, eu sei que não é fácil falar. Você pode dizer, ela é apóstola. Amados, eu ainda estou a servir o Senhor em dificuldades. Porque não chegou o tempo. E Deus está a dizer que já chegou o tempo. Mas, por isso é que muitos não creem. Porque querem ver a ribalta material. Mas eu atingi a excelência da ribalta espiritual. Eu oro para que você atinja isso. Porque quando nós atingimos a excelência da ribalta espiritual, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subirão aos nossos corações. São as que ele preparou para aqueles que o amam, reveladas pelo seu Espírito. O Senhor nos trouxe até aqui, na terra prometida Ele nos fez entrar, na aliança em Cristo Jesus, em paz com Deus posso viver. Amado, você entendeu bem esta música? Aquilo que o olho não vê, as pessoas não veem. E nem você mesmo vê. Aquilo que não subiu, o teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você, porque a excelência, a ribalta que você atingiu, não é dos homens, não é espiritual, perdão, não é carnal, mas é espiritual. E você está a morar aos pés da cruz. E quando nós estamos aos pés da cruz, amado, esta é a ribalta que todos nós, todo aquele que crê na palavra, deve ambicionar. Porque Deus trabalhou, Ele enviou Filho, a palavra. A palavra é o Filho, não foi de modas, enviou os discípulos. Ele não escreveu nada, mas Ele disse aos discípulos que esse Consolador que eu vos enviar, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado e vocês testemunharão de mim. Eles, os discípulos, se preocuparam em nos deixar a palavra. E essa palavra, tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, da palavra, nós tenhamos esperança naquele que nos fortalece, naquele que nos sustenta, naquele que nos ensina, que nos guia, naquele que nos suporta os nossos pecados, aquele que nos perdoa. E apesar de tudo, apesar das nossas rebeldias, apesar dos nossos pecados que cheiram mal às narinas dele, ele nos abençoa. Tá, amado? Agarra a palavra, amado. Não deixa o seu coração ficar vazio da palavra, porque há de chegar um dia que a palavra irá embora. No dia que a trombeta soar para
todo o mundo, todo o olho o verá, quando ele se manifestar nos ares. E ele ordenará aos anjos para recolher aos seus, aquele que perseverou até ao fim, perseverou na fé, esperando nele. Amado, a maior esperança é que ele venha nos buscar, esperando nele, combatendo o bom combate da fé e do amor, guardando o coração, guardando a fé, guardando o coração, porque é de lá que saem as saídas de visão, procedem as saídas da vida. O fluxo da vida sai do coração, amado. Por isso você tem que aguentar o coração. Tem que aguentar, protegê-lo, revesti-lo do escuro da fé, para que ele fique bem firme contra as astúcias do diabo, contra as injúrias, injustiças, contra as mágoas, contra tudo quanto é casta. Você tem que ficar firme. E você guarda, você vai trocar por uma coroa. Mas se você não atingir a ribalta espiritual, nascer de novo da água do Espírito, para depois o Senhor batizar-te com fogo, para você tomar posse do teu ministério e pôr os talentos que Deus te deu aos pés da cruz, sair do mundo. Amado, a trombeta soa. Se você viver até aquela altura, você vai ficar a ver todos que o Senhor vai recolher. Você vai vendo com medo ali. Ai, o meu azeite apagou, a minha lâmpada está apagada. Ai, Senhor, me leva. Não vai subir, amado. Porque a fé que não persevera em todas as circunstâncias esvazia o azeite, esvazia o amor sucumbe, encobre, as trevas encobrem esse amor. Não tem primeiro amor, ama a Deus hoje, mas amanhã não ama, faz tudo quando convém e faz tudo na carne, pelas vistas. Quando a igreja está com aquela unção fora do sério que o Senhor apareceu, é que sente, mas não sente a presença de Deus quando lê a palavra, porque não vivencia a palavra. Isso quer dizer que, amado, você vai ser como as 5 loucas. As lâmpadas apagam quando Jesus vier. Com lâmpadas apagadas não sobe. Mas aquele que persevera na fé, na esperança, em todas as circunstâncias, é comparado às virgens prudentes. Guardaram o coração, correram com a sua carreira, negaram o pecado, ficaram cheios do amor de Jesus pela rude cruz, pela palavra, fizeram a obra, combateram o bom combate da fé e do amor, buscaram, pediram, suplicaram, rogaram, intercederam, fizeram jejum e oração. O candeeiro ficou cheio, cheio de óleo da unção, e quando o Senhor vier, entra para o gozo do Senhor. E assim, amados, eu oro para que você persevere na fé salvítica. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Por isso, nem todos que dizem, eu tenho fé, têm fé. Você precisa desenvolver o tipo de fé que agrada a Deus. O tipo de fé que agrada a Deus em todas as circunstâncias. Você precisa de crer no Senhor, crer na sua fidelidade, crer no poder do seu amor, que opera na sua misericórdia, opera dentro da sua misericórdia. Você precisa de entender que o Senhor é bom, Ele não é um tirano. Você precisa de discernir o Senhor, o Espírito, quando Ele está em operação. Você precisa de reconhecer o Senhor quando Ele aparece. O Senhor aparece não do teu jeito, não da forma como você contemplou. Às vezes aparece, mas nem sempre. Ele aparece do jeito que ele sabe que vai te beneficiar, porque um pai sabe o que é melhor para o filho. O filho não sabe o que é melhor para ele, porque ele às vezes pode fazer algo e ainda tropeçar, cair até morrer. Mas o pai, ele sabe como proteger os seus. Ele é um pai que ama. E ele te ama. Ele me ama. Por isso é que ele deu o seu filho. Não para que eu e você pereçamos, mas para que nós estejamos cheios da palavra, que é Ele, estejamos cheios dele, cheios de fé para vencer o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, amados, vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Amém? E para terminar, vou ler aqui para você, se você tiver Bíblia, acompanhe e confessa para a sua vida. Confissão, amados,
traz possessão. Quando nós confessamos a palavra, ela nos reveste de toda a armadura de Deus, ela nos fortalece, ela nos protege e ela nos enche de fé. Está escrito aqui em 1 de João capítulo 5, a fé em Jesus e suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aquele que ama quem o gerou é o Pai, ama também o que dele é nascido, é o Filho, Jesus Cristo. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. É o guardar os mandamentos que prova que o amamos. Porque esta é a caridade, ou seja, este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amados, você se crê na palavra. Se você crê em Jesus, então vença o mundo. Vença o pecado. Vença o amor ao dinheiro. Amor a tudo quanto os olhos captam e interfere com o desejo que daqui o inimigo pode usar desse desejo e transformar em cobiça e nos empurrar para onde nós não queremos ficar. Vamos perseverar amando ao Senhor. Vamos ser fiel como Ele foi fiel para o Pai e como Ele é fiel a nós. Ele é fiel. Amém, amados? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a nossa fé. Vivendo em fé. Andando em fé. Vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Confessa, amada. Cara na tua Bíblia. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Eu creio e medito nas suas promessas. Confessa e receba, creia. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creio, medito nas suas promessas. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Eu semeio a palavra no meu coração. E fé eu tenho para vencer o mundo. Mais uma vez, confessa e creia. Eu semeio a palavra no meu coração. E fé eu tenho para vencer o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Eu vivo em fé. Eu ando em fé. Eu venço em fé. A fé que vence o mundo. Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Senhor, por todos aqueles que perseveraram até o fim nesta mensagem, Senhor. Pai Santo, só Tu és poderoso para o galardoar a todos aqueles que perseveram na Tua presença, Senhor. Tenham paciência, desenvolve um espírito de paciência para Te ouvir, Senhor, e Te entender e para receber o Teu poder para a sua vida. Eu oro para que Tu continues a abrir os olhos da mente, Senhor, faça-lhes lembrar de toda essa palavra para que eles, Senhor, apliquem na sua vida, Senhor, e cresçam. E, Senhor, lhes dá a oportunidade de crescer mais um bocadinho, abrir os olhos do seu entendimento para que eles vejam mais além. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo jugo de enfermidade na sua vida, Pai Santo, toda enfermidade, não importa de que tipo de enfermidade seja,
Tu és o Deus que cura, que salva, que sara, que liberta, que abençoa. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão enfermos de uma forma ou outra, quer na mente, quer no corpo, quer na alma, pelas pisaduras de Jesus, eu declaro, seja sarado agora pelo poder no sangue de Jesus. Entra, Senhor, da cabeça aos pés, de dentro para fora, Senhor, seca toda a enfermidade, Senhor, cancela toda a maldição, Senhor, no nome de Jesus. Opera, Senhor, o teu poder, o teu querer, o teu efetuar. Fortalece o coração, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece a mente. Reveste de toda a tua armadura, Senhor, do escuro da fé, para que eles cresçam, Senhor, e deem lugar a ti, Senhor, para que tu possas dar crescimento às suas sementes e todos produzirem frutos do Espírito Santo, acumularem tesouros no céu, onde nem a traça, a ferrugem consome, nem o ladrão minam, roubam, mas acumulam, Senhor, tesouros onde tu és poderoso para galardoar a cada fruto do Espírito que eles produzirem, no nome de Jesus, Senhor, que eles recebam a chave da vida para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoa em nome do Senhor dos Exércitos. Bem-aja, apóstola Ana Leitão, amém? Eu já acabei. É? Ai.